Olá! Anteriormente mostramos em uma das videoaulas o ruído gerado ao se pressionar uma das chaves táteis aí da nossa placa de desenvolvimento. Esse ruído mecânico, ele é indesejável no pino de entrada do microcontrolador, já que as oscilações no sinal podem representar para o microcontrolador, por exemplo, um botão sendo pressionado e solto diversas vezes seguidas. Esse fenômeno é conhecido como balse. Para evitar esse problema, onde o botão pressionado pode ser tratado como um botão ideal, o sinal deve passar por um processo também conhecido como debounce. Normalmente, existem dois métodos mais comuns para se fazer o debounce para botões de entrada. O primeiro método consiste em verificar o nível do sinal de entrada em intervalos de tempo definidos, regulares. Esse método ele tem como grande vantagem a possibilidade de ser implementado em uma rotina de interrupção. Isso permite a verificação periódica do sinal de entrada em paralelo com a execução da aplicação. Para implementar as rotinas de filtro dos sinais digitais de entrada, utilizaremos interrupções geradas através do temporizador SysTick para a verificação aí do sinal presente na entrada digital escolhida. Vamos aí utilizar a metodologia que nós implementamos no exemplo anterior de geração de atrasos programáveis, que utiliza aí o temporizador SysTick para poder resolver esse problema. Já o segundo método, ele consiste em verificar continuamente a consistência do sinal de entrada e aguardar até que o mesmo permaneça sem uma mudança de nível por 20 milissegundos ou mais. A desvantagem desse método é que a aplicação não é executada enquanto a varredura estiver sendo realizada. Bom, muito bem. Assim como no exemplo que nós mostramos anteriormente, nós vamos continuar utilizando aí a nossa chave táctil, conectada aí à nossa entrada PB1 do microcontrolador e também o nosso LED, conectado aí à nossa saída PB0 do microcontrolador. Então, não será necessário ainda nesse momento qualquer alteração utilizando a ferramenta gráfica ainda neste exemplo. Então, nós vamos abrir aqui a pastinha do exemplo 4, abrir o arquivo main.c, selecionar todo o seu código, copiar e colar aqui dentro do arquivo main.c do nosso projeto. Perfeito. Vamos explicar o que a gente fez aqui nesse exemplo antes de seguir aí com os testes na placa de desenvolvimento e também no nosso analisador lógico. Bom, o que a gente criou aqui para poder aí executar a nossa filtragem aí anti-balse, nossa rotina anti-balse do nosso projeto? Nós criamos aqui algumas funções no programa principal. Uma função para a identificação de borda de descida de um determinado pino, uma função para a identificação de borda de subida. Nós vamos explicar aqui apenas o funcionamento da função de borda de descida, já que a função de borda de subida ela tem aí uma lógica de funcionamento similar à nossa detecção de borda de descida. Apenas aí a inversão aí dos sinais que a gente vai estar analisando. Existe uma outra função que verifica os valores aí das nossas entradas digitais escolhidas para filtragem anti-balse. Bom, no início do programa, muito importante, a gente definiu aqui a nossa biblioteca delay.h, que foi apresentada no exemplo anterior, na videoaula anterior. Nós agora definimos aqui uma constante numerada bit7 e bit reset, para indicar o valor lógico falso ou verdadeiro, 0 ou 1. Nós criamos também, então, utilizando a nossa enumeração bitaction, uma variável global chamada DIN_BUTTON_VAL. Essa variável ela vai receber o valor físico do nosso pino de entrada. Como nesse momento eu estou utilizando apenas um pino nas minhas rotinas de bouncing que eu estou criando,
eu estou criando apenas uma variável para receber o valor desse pino. Se eu desejasse utilizar aí os filtros de Bausen para mais entradas digitais no meu projeto, eu deveria criar outras variáveis aí do tipo bitAction para validação, para receber o valor desse sinal. Nós criamos duas funções aqui também, então muito importante para a gente frisar, tanto a definição aí do arquivo de cabeçalho delay.h, quanto as definições dos protótipos das funções de usuário, da variável global de verificação do valor do pino de entrada e também da nossa constante numerada aqui, nós criamos isso dentro das áreas de código de usuário. Então, existe uma área de código de usuário para typedefs, que a gente vai colocar a nossa numeração, uma área de usuário para includes, que a gente vai incluir o arquivo do nosso cabeçalho, uma área de usuários para variáveis, para private variables, onde nós vamos criar as nossas variáveis, uma área de usuário para private function blocks, né, onde nós vamos criar aí os protótipos, né, prototype functions, onde nós vamos criar os protótipos das nossas funções privadas. Nesse caso, são três funções que nós desenvolvemos aí. Uma função para detecção de borda de descida, uma função para detecção de borda de subida e uma função para verificação dos estados das nossas entradas digitais programadas. Nesse caso, nós temos, então, apenas, nesse momento, uma entrada digital aqui para esse exemplo. Mas poderíamos, mais uma vez, colocar mais entradas digitais. Muito bem, as funções de verificação de borda de subida e de borda de descida, elas retornam um tipo bitAction. Ou seja, toda vez que a função de detecção de borda de descida retornar bit7, significa que foi detectado, então, uma borda de descida na nossa chave, que é o caso nosso. Nós estamos, ao pressionar aí o push button, né, a chave tátil, nós estamos aí anexando o GND na nossa entrada digital do microcontrolador, no nosso pino do microcontrolador. Fazendo essa conexão física com o GND, é a mesma coisa da gente jogar para zero. Ou seja, nós estamos ali inserindo uma borda de descida na nossa entrada digital. Então, essa função ela vai detectar apenas a borda de descida do sinal, ou, num outro caso, a borda de subida do sinal. Legal. O restante do programa é similar, né? É o mesmo que a gente tinha anteriormente. O que nós fizemos aqui dentro do nosso loop while? Então, as inicializações são iguais. Dentro do nosso loop while, nós colocamos agora uma condição de verificação da borda de descida. Ou seja, quando essa função retornar bit7, significa que o botão, que o nosso push button foi realmente pressionado, que a nossa chave tátil realmente foi pressionada, gerando então uma borda de descida. Então, se ela foi pressionada, nós executamos a função toggle, que é aquela funçãozinha que faz a inversão do último estado de uma saída, que a gente viu anteriormente, há 2 videoaulas atrás, o seu funcionamento. Se a gente lembrar bem do que nós vimos há 2 videoaulas, onde nós tínhamos lá a verificação também do pressionar aí da nossa chave tátil, a gente pode lembrar muito bem que se a gente não tinha uma rotina de atraso bem ajustadinha, a gente poderia pegar aí muitos ruídos ao pressionar a nossa chave, e isso daí enganar aí o nosso sistema, imaginando que aquele push button foi pressionado e solto diversas vezes. Aqui não. Aqui nós vamos criar uma função que pegue apenas a borda de descida. E pegando apenas a borda de descida, nós vamos filtrar para que não pegue vários sinais aí de borda de descida que poderiam ser confundidos aí como sinais reais da nossa aplicação, mas que na realidade são ruídos.
Então, o que que nós vamos fazer aqui mais para baixo? O restante nós já vimos. Bom, isso daqui nós verificamos na videoaula anterior, que nós explicamos que é o callback da função sysTick, que é chamado a cada 1 milissegundo. Dentro desse callback, nós vamos manter aqui o incremento das nossas variáveis de contagem, o time count 1 e o time count 2, pois nós vamos necessitar disso num eventual uso de rotinas de atraso na nossa aplicação, então não vamos deletar essa função, essa chamada dessa função. E vamos agora, neste momento, chamar uma nova função que nós criamos, que é uma função chamada check digital input values. Então, essa função é responsável por checar a consistência do sinal da entrada ou das entradas digitais que nós desejamos fazer a filtragem anti-bounce. O que nós temos que tomar muito cuidado ao se utilizar aí de diversos recursos nesta função de callback? Essa função de callback, ela tem os seus recursos compartilhados aí com as interrupções da biblioteca sysTick, que é a nossa API, dentro da API Hall, responsável por gerar os tempos, gerar aí os contadores de milissegundo utilizados aí, por exemplo, para sistemas operacionais de tempo real, os RTOS. Então, nesse caso, se nós inserirmos aqui dentro desse callback muitas funções que tomam bastante processamento e podem tomar bastante processamento na nossa aplicação, nós estaremos aí afetando o funcionamento de todo o gerenciamento de schedule do nosso sistema operacional, que nós vamos ver mais adiante. Além disso, vamos estar também aí gerando o quê? Gerando possíveis atrasos aí em outras funções da nossa aplicação, em outras interrupções, por exemplo, do nosso projeto, a nossa aplicação. Então, nós temos que tomar muito cuidado aí em se utilizar o menos possível de recursos aí que tomem processamento, né, de instruções aí efetivamente dentro dessas nossas rotinas do sysTick. O que nós fizemos aqui dentro da função check the values? Nós criamos um contador aqui, um contador com modificador static. O que significa esse modificador static? Por mais que essa variável seja uma variável local, pertencente à função check the values, se nós utilizarmos um modificador static, na próxima vez que essa função for chamada, o último valor para esse contador, para essa variável, ele permanece intacto. Ou seja, por mais que a gente está utilizando uma variável local e que no seu conceito, ao se chamar a função, essa variável, toda vez ela inicializa, né? Ela ocupa um espaço de memória ali, ela aloca um espaço de memória. Ao utilizar o modificador static, nós estamos querendo dizer o seguinte: variável CNT-TIC, ao finalizar a nossa função check the values, mantenha o seu último valor. Quando chamarmos novamente a função check the values, nós vamos ter o último valor estabelecido, ainda armazenado para aquela variável. Então, dessa forma, ao entrarmos na função check the values, nós incrementamos esse contador. Se esse contador essa variável de contagem passar de 20, ou seja, se essa variável indicar que foi executado 20 vezes a chamada dessa função check the values, porque a cada chamada a gente incrementa por 1 essa variável de contagem, e como essas chamadas são feitas a cada 1 milissegundo, a gente está querendo dizer aqui, quando a gente tiver 20 milissegundos, ele executa o que tem dentro desse if. E veja o que nós estamos fazendo aqui dentro. Nós estamos zerando esse contador para na próxima chamada ele voltar a incrementar de 1 em 1
até se obter 20 milissegundos, ou seja, 20, 40, 60. A cada 20 milissegundos nós entramos dentro dessa decisão, dessa estrutura de decisão if aqui. E nós estamos aqui verificando o quê? O valor da entrada digital associada ao nosso push bottom. Então, verificando o valor da entrada digital associada ao nosso push bottom, nós estamos copiando esse valor lógico para a variável global DIN button vol. Por isso que eu expliquei anteriormente, é muito importante frisar novamente. Se você quiser utilizar do recurso que nós estamos criando aqui dessa funçãozinha check DIN values para mais de uma entrada digital, você deverá criar aí outras variáveis aí globais que vão aí estar representando o valor atual, ou seja, o valor a cada 20 milissegundos de cada uma das entradas digitais escolhidas na aplicação. Ok, então, só para a gente resumir, essa função, a cada 20 milissegundos, ela vai lá e ela pega o valor atual do nosso pino desejado e copia esse valor para a variável DIN button vol. Muito bem. Vamos então analisar a função DIN button low edge, borda de descida. Nós declaramos aqui algumas variáveis locais do tipo bitAction, uma variável chamada pinValue, uma variável chamada old, e criamos uma variável com modificador static, que nós já explicamos anteriormente o seu conceito, chamada oldPinValue. Se a gente observar nas três próximas linhas, a variável pinValue, que nesse momento ela foi inicializada na função bitAction com valor 0, ou seja, com a nossa constante enumerada bitReset, essa variável recebe o valor da entrada digital DIN button value. Vamos imaginar que essa entrada DIN button value, ela tem neste momento, ela apresenta nesse momento nível lógico alto. Por quê? Porque o botão está solto nesse momento, você não está pressionando o botão. Então, a variável pinValue, nesse momento, recebe bit7. A variável old, ela recebe o valor de uma outra variável chamada oldPinValue. Vamos imaginar que na chamada anterior da nossa função DIN button low edge, o valor da variável oldPinValue valia bit7, valia true. Então, a nossa variável old também, nesse momento, vale bit7. Portanto, na próxima linha, a variável oldPinValue vai receber o valor de pinValue, que neste momento tem o valor bit7. Então, tanto pinValue quanto oldPinValue, os três estão com a condição bit7. Então, se a gente verificar aqui agora a nossa estrutura if, else, o que nós vamos obter? pinValue. pinValue, quanto que ele vale nesse momento? Ele vale bit7. Bit7 é diferente de bitReset. Portanto, nós vamos retornar nessa função, agora nesse momento, bitReset, nível lógico baixo. Indicando o quê? Indicando que não foi detectado ainda uma borda de descida. Bom, vamos imaginar então que daqui a 20 milissegundos é chamada novamente a função checkDINValues. E que neste momento, nesses 20 milissegundos aí, foi pressionado o nosso push bottom. Se o nosso push bottom foi pressionado, qual o valor que ele entrega para a variável DIN button value? Ele vai entregar o nível lógico baixo, ou seja, bitReset, para a variável global DIN button value. Se chamarmos em nosso programa, mais uma vez, a função DIN button low edge, agora o que vai acontecer? DIN button value agora vale bitReset. Portanto, pinValue também recebendo esse valor vai valer bitReset. Old, por sua vez, recebe oldPinValue. OldPinValue vale bit7. Então, old, nesse momento, ainda continua valendo bit7. E oldPinValue, neste momento, agora nessa linha, vai receber o valor de pinValue, que é
bit reset. Então, old pin value vai passar a valer bit reset. Então, nós vamos verificar as condições agora. Pin value é diferente de bit reset? Não, é igual ao bit reset. Pin value, nesse momento, recebeu o último valor do nosso botão, o último valor lógico do nosso botão, que é bit reset. Então, nós vamos para a próxima condição, para o else if. Old é igual a bit reset? Não, old não é igual a bit reset, porque no ciclo anterior, na última vez que chamamos essa função, old estava valendo bit set. Portanto, nós vamos executar a função else. Então, nós executamos aqui a estrutura else, nós estaremos retornando o sinal bit set. Portanto, essa função retorna para o programa bit set, indicando uma borda de descida do nosso botão. Excelente. Se nós mantivermos aí o botão pressionado, o que fisicamente a gente continua tendo daqui a 20 milissegundos para a nossa entrada digital? Bit reset. Ou seja, a variável de button value, daqui a 20 milissegundos, ela vai continuar valendo bit reset. Porém, se nós chamarmos novamente a função de verificação de borda de descida, olha que interessante. Pin value, quanto que vale pin value? O valor de button value, ou seja, bit reset. Porém, old recebe o valor da variável estática old pin value. Quanto que valia old pin value na última vez que nós executamos essa função? Old pin value varia bit reset. Então, portanto, a variável old nesse momento também vale bit reset. E, consequentemente, na próxima linha, old pin value vai continuar valendo bit reset. Todo mundo com sinal lógico baixo. Então, ao verificar as condições no nosso if, nós não executamos a primeira condição, porque o pin value ele é igual a bit reset, ou seja, o pin value neste momento ele vale bit reset, tá? Então nós vamos verificar a segunda condição. O old, quanto que ele vale? O old ele vale bit reset. Então nós vamos retornar bit reset. E é assim o funcionamento para a detecção de borda de descida. Para a borda de subida é muito similar. A gente só vai inverter. Então o pin value, ao invés da gente verificar se é diferente de bit reset, a gente verifica se é igual a bit reset. E o old, ao invés de verificar se é igual a bit reset, nós dizemos se old é diferente de bit reset. Então, basicamente, é isso daí que a gente tem no nosso programa. Vamos agora fazer os testes para verificar se realmente é feita a leitura da borda de subida e a gente não tem essa detecção aí posterior dos ruídos que estão sendo gerados aí, porque nós estamos verificando aí agora a cada 20 milissegundos através aí de interrupções do nosso SysTick. Bom, então vamos testar aí o nosso exemplo de filtragem anti-bouncing. Para isso, vamos conectar, eu vou mostrar aqui para vocês, muito importante, os pinos PB0, PB1 e GND ao nosso analisador lógico. Eu estou conectando o meu pino PB1, que é o pino da minha entrada digital do meu push button, no canal 0 do meu analisador lógico, no primeiro canal do analisador lógico. Estou conectando o pino PB0, que é o pino associado ao nosso LED 1, no canal 1, ou seja, no segundo canal aí do nosso analisador lógico. Para a gente poder estar aí analisando aí e comparando aí se realmente o ruído gerado numa das chaves ele não é transmitido aí para o LED, né? Se a gente vai conseguir filtrar realmente esse ruído. Legal. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos transferir a aplicação. Nós vamos abrir o nosso analisador lógico, o nosso software do analisador lógico e fazer aí algumas simulações pressionando várias vezes a nossa chave S1. Então, para isso, mais uma vez, run debug. Vamos compilar e transferir a aplicação. Ok.
Se a gente observar nesse momento na nossa placa de desenvolvimento, o LED ele está completamente apagado. Ao pressionar a chave, é detectada então a borda de descida, e como nós desenvolvemos aqui no nosso programa, quando é detectada uma borda de descida, ou seja, a função de inButton low edge igual a bit set, nós fazemos aí então a inversão do último valor lógico da nossa saída que aciona o LED 1. Então, se a gente pressionar novamente uma próxima borda de descida, ele desliga o LED. E eu vou fazer isso algumas vezes para a gente observar que o controle agora ele é muito preciso. A gente praticamente não perde aí o sincronismo com a aplicação. Então ele acende e apaga. Eu posso ficar pressionando várias vezes, ele só vai pegar a borda de descida. Bom, funcionou. Vamos verificar no analisador lógico agora o que foi filtrado desse sinal para a gente ter uma ideia. Então nós vamos configurar aqui os canais do nosso analisador lógico, no caso o nosso canal 1. Eu configurei ele como DOUT LED 1. Então aqui no canal 1, DOUT LED 1. Vou ampliar o tamanho desse canal aqui para a gente ter uma visibilidade melhor desses dois canais em questão que a gente está trabalhando agora. Bom, vamos então aqui configurar a taxa de amostragem do nosso analisador aqui para 2 megasamples por segundo. Um tempo de 60 segundos mais do que suficiente. E vamos inicializar aqui. Vamos fazer aqui a simulação pressionando algumas vezes aí a nossa chave tátil. E está aí uma quantidade boa de amostras para a gente verificar a aplicação. Vou dar um stop aqui e vamos verificar agora como que ficou o funcionamento da nossa aplicação. Eu vou então nesse momento tirar o zoom aqui para a gente verificar. E está aí. No lado de cima, no sinal do canal 0, nós temos então o nosso push button. E no sinal de baixo nós temos o nosso LED. Olha que interessante. Neste momento o LED estava aceso, nível lógico 1. Quando nós pressionamos o nosso push button, a gente pode observar que depois de alguns milissegundos, o nosso LED desligou. Ou seja, houve uma inversão do seu valor lógico. Muito bem, então como resultado, o que nós podemos observar aqui? Ao pressionar a nossa chave, o nosso push button, é lógico, esse tempo aqui, aonde o nosso LED ele vai responder a uma mudança lógica no sinal da entrada, vai depender muito do que? Da chamada das nossas funções de callback. A gente sabe que a chamada das nossas funções de callback ali, ela é feita a cada 1 milissegundo. Só que nós programamos uma condição para fazer a verificação do sinal lógico da nossa entrada somente a cada 20 milissegundos. Então, coincidentemente aqui após, por exemplo, nesse caso 3 milissegundos que nós pressionamos o DIN button, neste exato momento aqui, 2 segundos, 552 milissegundos, a nossa rotina lá no programa, ela fez uma contagem de 20 vezes aquele incremento, aquele contador, e entrou nesse momento na verificação do nosso estado lógico da entrada digital. Como a nossa entrada digital ela estava em 1 há 20 milissegundos atrás, e neste momento, 20 milissegundos depois, ela está em 0, foi detectada uma borda de descida. Devido aí no nosso programa a gente utilizar a detecção como de borda de descida para poder fazer a função de toggle no nosso LED, o nosso LED ele inverteu de ligado para desligado. Então olha que interessante. Da mesma forma, no momento que eu soltei aqui o push button, nada aconteceu com o LED, porque eu estou detectando bordas de descida. Agora vamos mais para frente um pouquinho. Esse segundo caso aqui, mais uma vez, detectou a borda de descida, depois de algum tempo, né, ele inverteu o sinal lógico do LED. Agora, olha que interessante isso daqui. Houve um ruído na nossa chave. Um ruído aqui no caso de 4 milissegundos. Após aí
esse período todo aqui. Esse ruído de 4 milissegundos que a gente tem aqui aproximadamente, né, 4 milissegundos, isso daqui seria suficientemente alto se nós não tivéssemos aquele tratamento de 20 em 20 milissegundos, que é o nosso filtragem, que é o nosso balse. Então, no sistema anterior, onde nós não tínhamos implementado esse filtro, essa borda de descida seria suficiente para inverter o sinal lógico do nosso LED. Agora vamos dar uma analisada, olha aqui para frente o quanto de ruído na nossa chave foi gerada nesse momento. Imagine o comportamento louco que nós teríamos aqui no nosso LED com esse sinal aqui sendo gerado no nosso push bottom. Então tá aí, o sinal foi completamente filtrado e nós temos uma resposta bem interessante. E finalizamos então mais uma videoaula do nosso treinamento. Muito obrigado a todos e até a próxima videoaula.